Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Samuel Moura e hoje está nos dando a honra aqui o nosso parlamentar, amigo e vaqueiro Nando Seres, né? É uma honra tê-lo aqui em nosso canal. Eu desde já quero agradecer, Nando, por reservar aí um espaço na sua agenda, né? E essa honra de tê-lo aqui conosco em nosso canal, né? O nosso canal que é voltado para os iniciantes, amigos e amantes da vaquejada. E Nando, eu queria que você falasse um pouco como foi que tudo começou na vaquejada, na vida do gado, né? Como foi a história do início de tudo. Samuel Moura, eu queria primeiro agradecer a vocês, desejar que esse canal é um canal já de sucesso. A gente vê que é um canal de muitos esforços, que vai atrás da sinceridade, realmente, do dia a dia da vaquejada de quem ama o cavalo. Que bom. A gente começou, na realidade, aqui na Vila Sotava, onde a gente está, certo? Na época, meu pai tem granja aqui e a gente começou a... Sempre nascemos dentro em cima de cavalo. Desde pequeno, na época tinha aqui Cristino, que foi um dos grandes professores, foi meu, ensinou também muita coisa a meu pai, a meu irmão, a amigo Ricardo, a vários vaqueiros que saiu daqui. Então conseguimos fazer um leque de amizade bom e meu pai, como tinha uma granja aqui, começamos a treinar a vaquejada. Comecei bem novinho, acho que com uns 5, 6 anos de idade, já montando em cavalo, e sempre a gente vinha pra cá. Então, quando a gente tomou gosto, meu pai foi, construiu lá dentro da granja da gente uma pista de vaquejada, construiu acho umas 15, 20 baias. Aqui tem até hoje. Aqui tem até hoje. Certo. E a gente começou a treinar a vaquejada e chegamos, graças a Deus, onde chegamos. Ô Nando, eu ouvi dizer aí, né, porque a gente escuta de um e de outro, que você já novinho, já dava capa, já com essa idade, já quando começou a correr, já dava capa brincando com seu irmão. Isso, na realidade a gente antigamente chamava saída de cela. Hoje, como está mais moderno, chama capa, né? Capa Olha aí. louca, tudinho. Que isso já vem de vários vaqueiros, aonde algumas pessoas infelizmente esquecem das raízes. Porque para eu sair de cela e ser reconhecido marabalista da cela, eu devo ter me espelhado em alguém. Perfeito. Então eu tenho que reconhecer aquele povo lá atrás, que é um Lula Guerra da vida, que dava um show nas pistas do vaquejado e até hoje dá, mesmo correndo no Master, mas um grande vaqueiro, corria ele e Rui Guerra junto. Eu me lembro que eu menino ia para cerca olhar Lula Guerra correr. Nosso amigo Zé Bedeu, que anda ele, Nando Regi, Finado Amarelo, Júnior Neguinho. Então a gente ia olhar Zé Bedeu correr, que Zé Bedeu sempre dava maguinho daquele jeito, sempre da Vitor Hugo, muito gente boa, esse povo que eu estou falando, já tinha saída de cela. Então, quando eu fui vendo, fui me especializando e vi que saída de cela tinha hora que era necessário para ajudar o cavalo, para fazer o boi mais rápido. Então, começamos a praticar mais. Então, foi daí onde surgiu, onde o povo disse, mas rapaz, não, sério, dá cada saída de cela, que na realidade é a capa que chama hoje. E graças a Deus foi evoluindo no feitiço da natureza, do dom. Que bom, né? Ô Nando, fala pra gente aí como foi no início, né, alguma dificuldade, se houve dificuldade, né, porque você sabe, né, às vezes a gente tem aquela decepção, né, no início e a gente pensa em desistir, mas a gente busca a força ali porque é o nosso sonho. E eu queria saber se você teve alguma dificuldade assim no início que te entristeceu, que você queria parar a vaquejada. Graças a Deus, nunca tive uma decepção. Sim. Mas tive vários desprazer. Certo. Por quê? Vamos supor, passava o cavalo corria excelente em casa, bom na cancela, bom na corrida, uma aberta boa. Quando chegava na vaquejada, parecia que o cavalo não sabia de nada. Eu não sei se era o meu sistema nervoso ou do cavalo. Olha aí. Então, é uma coisa que a gente, na realidade, não pode perder o ano, nem perder a esperança, certo? A gente vive de sonhos. Exatamente. Então, você só alcança aqueles sonhos se você correr atrás. Então já chegou várias vezes de eu chegar e alguém soltar uma piada, uma chacota, e eu ir pro caminhão chateado, dizendo, poxa, eu acho que não é esse o ramo que eu quero, não é essa vaquejada que eu vejo. Mas por outro, também eu dizia, não, eu vou mostrar que eu sou bom não, mas que eu vou fazer o melhor. Entendi. E cada vez eu vou fazer o melhor, e cada vez eu vou fazer o melhor. Então é isso que eu digo. O que a pessoa pode fazer, a pessoa não aprende dentro de casa. Dentro de casa que eu digo, dentro do sofá, sentado em casa. Se você vem todo dia, quando pode, montar, todo dia você se dedica àquele cavalo, todo dia
Você escuta, de um tratador ao maior profissional, ele tem uma palavra para dar. Exatamente. Às vezes, olha, não, sério, um tratador chega para mim, na época, vamos supor, eu andei muito tempo com Jonas e com alguns tratador, de eu estar correndo e ele dizer, ó, Nando, aquele boi tu tirou, armou o rabo do boi. Armar o quê? Tirou o boi por cima, o boi não caiu. Eu dizer, poxa, quando eu ia olhar na televisão para corrigir o erro, porque eu ia correr a segunda senha, eu via que realmente eu tirei o boi errado, tirei o boi mais cedo, fiquei nervoso, o boi vinha correndo muito, eu achei que o boi ia passar, armei o rabo do boi não caiu. Então você vê, um tratador que me deu um toque. Entendi. Às vezes o cara só quer escutar o que é renomado, que é experiente demais. Não, todo mundo tem uma palavra para dar. Então é bom sempre a pessoa dar ouvido a todas as pessoas. O que a pessoa acha que é legal, Absorve. a pessoa absorve. O que não acha que é legal, deixa passar. É isso aí. Ô Nando, e durante a corrida, qual foi a sua maior dificuldade? Foi cancela? Foi a corrida em si, a viagem? Foi faixa, escantear? Foi se pegar? Qual foi a sua maior dificuldade que você teve no início? A maior dificuldade era a cavalaria, porque a cavalaria antigamente era totalmente diferente de tudo. Não tinha tanto arreio feito tem hoje, tinha muito arreio que o Cristino botava, meu pai botava, foi tanto meu pai hoje é um dos renomados. Para ajeitar cavalo em cancela, corrida, na aberta, a gente já pegou o bonde andando, feito diz. Seu Marcelo Séries. Que é meu pai Marcelo Séries. Então, o que é que acontece? Eu corri em todo tipo de cavalo. Corri em cavalo charreteado, corri em cavalo solto, corri em cavalo brabo de cancela, corri em cavalo que a gente chamava antigamente de ladrão, que era quando chegava perto da faixa, ele roubava, afastava, você não conseguia puxar o boi ou caía. Então eu corri em todo tipo de cavalo. Isso, de certa forma, é bom, né? Porque você vai pegando experiência. Vai pegando a experiência e quando você consegue se adequar a um cavalo ou pega um cavalo melhor, se torna bem mais fácil quando você aprendeu feito diz no ruim. É verdade. Que não é um ruim, porque é feito, eu digo, todo cavalo serve para um vaqueiro. Então, cavalo às vezes é mal mexido, é chafurdado. Cavalo, na realidade, ele faz o que a gente ensina. Se ele é ruim de cancela, foi porque a pessoa ensinou ele errado. A doma dele foi muito mal feita. Então, é por esse lado. Então, eu corri em vários cavalos. Cavalo solto, cavalo pegado, cavalo que experimentava na boca da faixa, cavalo que não abria muito, tinha que armar, cavalo que já abria demais, tinha que deixar chegar bem para perto. Então, tudo isso é experiência. É isso aí, né? O Nando é campeão brasileiro, nacional, né? E hoje é o único que eu conheço que era patrão e ganhava prêmio, né? Porque muitas vezes a gente vê vaqueiro, né, que corre para o patrão, né? Mas o patrão em si não corre. E o Nando, na época, era patrão, né? E ganhava prêmio, campeão brasileiro, campeão nacional. Né? E eu acho que aí é o único, né? Eu não conheço outro, que é patrão e vaqueiro ao mesmo tempo e ganhador de prêmio, né? Então, Nando, queria que você passasse aí pra gente aí, qual foi o maior prêmio, assim, que você fecha os olhos assim e que lhe enche de orgulho? Graças a Deus, teve vários prêmios. Eu, bem novinho, comecei a correr, corri no cavalo Manchete, corri no cavalo Lazão, que foi um excelente cavalo que eu tive, um Lazão. Na época foi de Fábio Calô. Ele vendeu. E foi um cavalo que a gente veio dando show, graças a Deus. Ganhei um carro lá em Gravatar. Bem novinho, acho que eu tinha uns 15 anos. Disputando com o Clodoaldo. Um grande vaqueiro. Ô, Nando, esses prêmios, os cavalos, qual eram na época? Eu ganhei no Lazão dos carros. Ganhei Manchete. Porque o pessoal, com licença, Nando, porque quando o pessoal fala Nando Séries, só linka a Dom Príncipe. Né? E teve outros cavalos que marcaram na vida do Nando Séries. Teve muitos cavalos, graças a Deus. Feito disso. O Lazão mesmo que eu tive, que foi de Fábio Calô, foi um dos melhores cavalos que eu já montei na minha vida. Um cavalo super rápido na aberta da faixa. Um cavalo diferenciado. Um cavalo que corria solto, corria pegado. Podia vir boi cruzado, podia vir boi mestiço, Nelore, o que fosse. Então, nele eu ganhei 2 ou foi 3 carros. Ganhei Gravatar, ganhei Carpina, senador Paulo Guerra. Fui para Manchete, um cavalo excelente do Aras Passira, do Dr. Ismael Amorim. Grande contribuidor na vaquejada, ele e o filho dele, Rodrigo Amorim. Que tem um Aras que vem se dedicando, tudinho. E inovando. Então, montei no Manchete também, em Gravatar. Ganhei um carro para Clodoaldo. E no outro ano seguido, que foi o que me marcou, 2 anos seguidos naquela vaquejada, ganhar 2 carros. Ganhei para Itacosmo.
Eram os irmãos, eu e Marcelinho Seres, e Itacosmo e o Willamy. E ele corria no cavalo Lourinho, de Juiz Neguinho, um cavalo, excelente cavalo, lindo cavalo, nasce na loura. E o Ita a gente sabe que tem muita posição de corrida, elegância. E com uma disputa muito bonita na época que Nando Regis estava fazendo a vaquejada, que era o circuito pernambucano de vaquejada. Olha aí, é uma história, né? O homem é a história da vaquejada. A própria história tá aqui, viu, gente? A própria história da vaquejada. Ô, Nando, assim, e sobre o Dom Príncipe, né? Quando você... Como foi a história do Dom Príncipe? Como foi que chegaram até vocês? Quem açoitou o Dom Príncipe? Quem preparou o Dom Príncipe para vocês? Porque também teve a participação do seu pai, né? No Dom Príncipe lá, né? Veja só, Dom Príncipe foi feliz. Nada marcado. Eu fui para uma rodada em Alagoas e tinha comprado o Feiticeiro Power, um cavalo do Aras Monteverde, de Paulo Otávio. E fui para uma rodada em Viçosa, finado Zé Cícero, União dos Palmares, Atalaia, finado Genivaldo Cândido, e tinha outra vaquejada que a gente foi. Era 4 finais de semana seguidos. E lá, o Feiticeiro Power, na segunda rodada, na segunda vaquejada, levou um corte. O boi, quando saiu, cortou o cavalo. E eu tava com um amigo lá chamado Alan Galdino, Alan Marques, que o povo conhece. E disse, Nando, aí eu disse, mas rapaz, tava doido para terminar essa rodada. E eu peguei, botei a cabeça, eu disse, rapaz, eu gosto muito daquele cavalo frevo. E na época, o frevo tinha acabado de ser vendido a Vito Gordo. E tinha Dom Príncipe, que era de Lourenço, certo? Foi vendido caríssimo para João Pinheiro, um empresário que tinha lá em São Paulo, gostava de vaquejada, que era patrão de Zé Filho. E Dom Príncipe foi para lá e nunca foi um cavalo que me despertou. Foi um cavalo que foi mexido por Pepé. Alguns vaqueiros renomados montou no cavalo, Celso Vitório, tudinho. E não sei o porquê, por causa d'água, ele ganhou, na época, foi de Carlito Pessoa, do Parque Cowboy, novinho. E vendeu a Cuca, se não me engano, da Bahia. Ele ganhou o Porto do Futuro e depois o cavalo desunerou e ficou por aí, feitiço, por um belano. Andando, e o cavalo foi parar em Adenaildo. Adenaildo fez um rolo, pegou o cavalo e Vitor Gordo estava com o frevo, que tinha pego o cavalo frevo, que os dois eram de Lourenço na época. Aí eu vim de Maceió para cá, eu só vou comprar o frevo para eu terminar essa rodada. E saí lá de, se não me engano, de Viçosa, uma vaquejada lá em Alagoas, e tinha ainda Atalaia e a última era Pilar. E eu peguei e disse, vou comprar o frevo. E vim lá para cá, mas o proprietário do frevo, Vitor Gordo, não quis negociar o cavalo, não chegamos a negociar, e a Lamax foi e disse, não, tem um cavalo ali que é o Dom Príncipe, tu conhece? Eu lhe conheço, mas nunca despertei. Um cavalo muito sabido na chegada da faixa, porque ele tinha uma fugidazinha na chegada da faixa. Era um cavalo que era muito difícil de correr, porque na época não tinha o bem-estar animal, que hoje, graças a Deus, que esse bem-estar animal está na vaquejada. Antigamente, aqui e lá tinha algumas coisas que era feito na ignorância, que hoje a gente não vê, na brutalidade, que hoje a gente não vê mais isso. Os cavalos feitos de cerveja, tudo bem tratado, as bolsas de capim, as ventas tudo sarado, e era diferente de Dom Príncipe. Quando eu peguei, era meia feitiço, estava uma bagaceira. Eu fui lá com Alain, falamos com a Adenaildo, e eu fiz uma proposta no cavalo, num valor, e disse eu só queria sair 3 vaquejadas, que eram as 3 que tinha. Eram as 3 lá em Alagoas. E nessas 3 vaquejadas eu fui para Arapiraca, o Angles, agora eu me lembrei, o Angles, e rachei o carro lá. E eu disse, esse cavalo não serve. Rachou já com o Dom Príncipe? Rachei com o Dom Príncipe, tinha pegado para testar. Certo. Aí fui para outra vaquejada, entrei e fui para Pilar e ganhei o carro lá. Aí eu peguei e disse, ó... Qual a idade do Dom Príncipe nessa época, lembra? Dom Príncipe, hoje, esse ano ele tá fazendo 20 anos. A gente vai fazer, se Deus quiser, a gente que eu digo, o Hélio Safadão é uma pessoa que eu tenho um carinho especial, uma amizade muito boa, graças a Deus, um cavalo que foi para uma excelente mão, né, que é um ícone, tanto como na música, como criação agora de quarto de milha. Vaqueiro, somos vaqueiro. Somos fã dele, né, no palco, e agora como vaqueiro, correndo muito bem, um amador, que aí é onde a gente vê os amadores vindo e se dedicando, onde várias pessoas já estão não sei quantos anos, não se dedicam para vir montar, para vir treinar, acha que é só chegar na vaquejada
botar um foguinho na churrasqueira e pegar no rabo de um boi ou dois ali, não é assim. Então, Dom Príncipe foi desse jeito. Adquiri Dom Príncipe, trouxe para casa e pedi ao meu pai para dar um grau. Então, meu pai foi aí onde Lapidou, né? se especializou em Dom Príncipe, e Dom Príncipe passou, feito diz, alguns meses dando trabalho a gente aqui. E na época meu pai disse, você só sai nesse cavalo quando eu, feito diz, autorizar. Esse cavalo não tem condições de ir para uma corrida. Então meu pai se dedicou aí 2, 3 meses nele. Tratá-lo, né? Tratar, sarou boca, sarou venta, feito a gente diz. Levou ele para cancela, corrida, deu um grau na entrada da faixa que ele era muito difícil toda vez. Ou a pessoa derrubava antes o boi ou queimava, porque ele tinha uma largada, que é feito por diz, né? Que era tipo, fosse uma roubada. E o que é que acontece? Aí meu pai deu esse traquejo, feito a gente diz, esse talento no cavalo. Lapidou, né? Lapidou e o cavalo, eu me dediquei, aí se tornou esse grande campeão, Dom Príncipe Bar.